Aqui eu escrevi no quadro e depois eu passo num papel, numa folha, que depois eu apago do quadro e passo uma folha para não perder o que eu escrevi, né? A palestra que eu fiz sobre família, sobre a religião, sobre a igreja, né? E daí eu passo uma folha e guardo, que um dia eu vou precisar, né? Aí de, também eu faço vídeo, né? Eu escrevi no quadro, agora passei numa folha, né? Agora passei numa folha e agora eu vou gravar um vídeo, né? Então primeiro eu escrevi no quadro para não esquecer. Depois eu coloquei numa folha e agora vou gravar um vídeo. Esses são os dons que Deus me deu, né? Então, se a pessoa não gostar, ela vai ignorar. Se a pessoa gostar, amém, vai ajudar ela, amém. Se não ajudar ela, que não gostar, é só ignorar e não precisa responder nada, né? É só ignorar e deixa de lado, né? Se não serve para ela, mas para outra pessoa vai servir, né? Então, sempre para uma pessoa vai servir, né? Então, são estudo, né? Então, esses estudos, ensinamento, para alguém sempre vai servir. Se não serve para a pessoa, que a pessoa acha que para ela não serve, porque, sei lá, talvez ela ache que não é assim que funciona com ela, que para ela não funciona assim. Então ignore, não precisa nem perguntar, não precisa nem responder, não precisa fazer questionamento, não precisa fazer nada. É só ignorar. E também se achar se eu sou muito chato, é só me deletar do Face, né? Como amigo. Então, há várias jeitos de você ignorar ou deletar a pessoa, né? Bloquear a pessoa. Então é assim, só que isso Deus me deu o dom de escrever, fazer vídeo, então eu vou ter que fazer, né? Então não tem, eu não vou fazer, Deus me deu o dom de eu fazer isso, eu não vou fazer porque a pessoa não gostou, não. A pessoa, se ela quer ler, ela vai ler, se ela quer ouvir, ela vai ouvir, e se ela não gostar, ela simplesmente ignora aquilo que não é para ela, que para ela aquilo não presta e, e nada a ver para ela. Então, cada um tem seu direito de expressar, de falar, né, de gravar vídeo, né? Então, tudo dentro, claro, das normas, né? Sem palavrão, sem ofender as pessoas, né? E dentro da Bíblia também, né? Então, se a pessoa não gostar, ignore. Se ela achar que eu só falo abobrinha, me delete, me bloqueie. Simplesmente assim. Não é necessário a pessoa me aguentar. Não é necessário a pessoa ouvir o que eu digo, né? Então, você não quer ouvir o que eu digo, então passe por cima. Só vai passando com o dedo, ó. Vai passando com o dedo, ó. Passe com o dedo e nem abre o vídeo. Eu vou ensinar. Não gosta do que eu aposto, do que eu falo, que não é para você, você não gosta, só passa para cima. Nem abre o vídeo, nem abre o vídeo. E se não vai com a minha cara, simplesmente é só me deletar, me bloquear, né? Mas acho que eu não sou tão ruim assim, né? Para as pessoas não gostarem de mim, né? Eu só falo porque o que eu falo aqui é porque Deus me deu o dom de me inscrever, de gravar vídeo, então eu vou ter que fazer, porque é um dom que veio de Deus. Então, vamos lá. Quando Deus chamar, não endureça os vossos corações. Assim como o faraó, que endureceu o coração dele, né? E o que aconteceu com o faraó por endurecer o coração, né? Assim como o povo que saiu do Egito, veja que o povo saiu do Egito, Deus tirou o povo do Egito e lá no deserto endureceram o coração. Não faça como o povo que Deus tirou do Egito e prometeu uma terra que manava leite, pão e leite. Uma terra de muita prosperidade, né? A Bíblia relata que
que precisou 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina colocar um cacho de uva numa vara e colocar nas costas. 2 homens para carregar um cacho de uva. Hein? Isso parece um cacho de banana de 70 quilos, não parece? Então imagina só a prosperidade. Como é que a pessoa ia chupar um cacho de uva sozinha? Jamais, né? Ela ia ter o peso do quê? De uns 70, 80 quilos, igual um cacho de banana, né? Imagina só que terra mais fértil, né? Que terra mais próspera, né? Então, mas o povo endureceu o coração. Mesmo Deus prometendo a terra que manava leite e mel, uma terra de prosperidade, eles endureceram o coração para com Deus. Por causa do que? A ignorância, né? A demora. Depois Deus demora um pouco para fazer as coisas, para abençoar as pessoas não têm paciência e as pessoas acabam reclamando, murmurando e irritando a Deus. Mas Deus faz isso, por quê? Por que Deus demora? Para provar a gente, ver se a gente é obediente ou não. E para Deus provar a gente se a gente é obediente ou não, Ele vai ter que demorar para atender o nosso pedido ou fazer acontecer aquilo que Ele prometeu. E isso Deus fez para provar aquelas pessoas se elas iam seguir as leis dele ou não. Então, não endureçais vossos corações quando é chamado. Quando for chamado, não endureça o vosso coração. Quando for chamado para aceitar Jesus, não endureça seu coração. Quando Deus te chama para aceitar Jesus, usa um profeta, usa uma pessoa da igreja, uma pessoa lá fora da igreja, para te convidar para aceitar Jesus, não endureça o seu coração. Quando for convidado para aceitar Jesus, não endureça o seu coração. Quando for convidado para se batizar nas águas, não endureça o vosso coração. Quando for chamado para pregar o evangelho, não endureça o vosso coração. Quando for chamado para ser obreiro, não endureça o vosso coração. Assim como o povo que saiu do Egito endureceu o coração. E Deus ponhou eles à prova. Por causa da dureza do coração, por causa da murmuração, que irritou muito a Deus. A murmuração irrita muito a Deus. Então, veja que... Mas, então, vamos falar um pouco do batismo, né? Então, o batismo, a criança foi batizada de criança, mas a criança, não está escrito na Bíblia que a criança deve ser batizada com criança. Jesus nasceu judeu e não foi batizado de criança. Ele foi batizado lá na idade adulta, né? Parece que é com 33 anos, né? Que ele foi batizado. Então, é nessa idade, né? E Jesus não tinha pecado para ser batizado para arrependimento de pecado, mas ele quis dar o exemplo. Se ele, sem pecado, se batizou, por que nós, com pecado, nascendo do pecado, não se batizar? Mas a criança não está escrito na Bíblia que a criança precisa de arrependimento de pecado. E mesmo que a criança precisava de arrependimento de pecado, como é que ela ia ter a consciência de pedir perdão e de se arrepender de pecado? Não. Então, batismo de criança não vale para o arrependimento de pecados. A criança pertence ao pai e à mãe. E é o pai e a mãe que responde pelos filhos, quando são de menores. Então, a Bíblia relata dizendo que os pais santificam as crianças. Se um pai é crente, a Bíblia diz, né? Se um pai é crente, ele santifica a criança. O pai é responsável pela criança. Veja que a pessoa que não se batizar, ela não faz parte de Jesus. Mas se eu batizei criança, não vale.
de criança não vale. Como diz, né, tem uma religião que diz que se a criança não for batizada de criança, ela é pagã e continua pagã até que ela se batize. Eu concordo que a criança é pagã se o pai e a mãe não for crente. Se o pai e a mãe não for batizado, que não aceitar Jesus e não for batizado, a criança sim é pagã. Criança vai ser pagã até que ela venha aceitar Jesus e se batize. Toda pessoa que não aceitar Jesus e não passar pela água é pagã. Ela não pertence a Jesus. A Bíblia diz, não é eu que vou colocar essa lei, esse decreto, esse estatuto. Não, eu estou falando o que está escrito. Então, a Bíblia, ela reconhece a pessoa como cristão, a pessoa que aceita Jesus e a pessoa que passa pela água. Jesus deixou bem claro, aquele que não passar pela água não pertence a mim. E nem aquele que não toma a Santa Ceia. Então a pessoa tem que aceitar Jesus, se batizar e tomar a Santa Ceia para ter parte com Jesus. Se a pessoa não se batizar, aceitar Jesus, se batizar e não tomar a Santa Ceia, ela não faz parte do corpo de Jesus. Veja que as três coisas estão junto. Aceitar Jesus, se batizar e tomar a Santa Ceia. Essas três coisas para fazer parte de Jesus Cristo, do corpo de Jesus, do corpo de Jesus Cristo. Se a pessoa não faz parte do corpo de Jesus Cristo, ela não tem parte com Jesus Cristo. Se ela não tem parte com Jesus Cristo, ela é pagã. Veja que enquanto a pessoa não se batizar na água depois dos 18 anos, ela continua sendo pagã. Mas se o pai e a mãe é batizado, é crente batizado na água, a criança não é pagã. E a criança é justificada pelo pai e pela mãe. Mas depois dos 18 anos, já não vale mais. Depois dos 18 anos, ela vai ter que tomar por si próprio a sua conduta, o que ela faz. Então ela vai ter que passar pelo batismo depois dos 18 anos. Mesmo morando com os pais da mãe, mesmo morando com o pai e a mãe, ela vai ter que passar pelo batismo, aceitar Jesus, passar pelo batismo depois dos 18 anos. Mas enquanto que ela é criança, o pai e a mãe é responsável pela criança, o pai e a mãe santificam a criança se eles, claro, são povo santo de Deus. Veja aqui onde que diz aqui, em Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 14. A esposa santifica o marido incrédulo é santificado pela mulher, pela esposa, né? Então, ó em Coríntios, né? Coríntios capítulo 7, versículo 1, 14, a esposa crente santifica o quê? O marido incrédulo. E o marido crente santifica a esposa, a mulher, a esposa incrédula, que não é crente. Então, se a mulher santifica o marido e o marido santifica a mulher, ambos, um do outro, também o pai e a mãe santificam a criança. Então a criança não precisa passar pelo batismo enquanto ela for de menor. Ela é santificada pelo pai e pela mãe. Mas se o pai ou a mãe é incrédula, a criança é imunda para Deus. Então a criança é pagã. Então, mas se tiver pelo menos o marido ou a esposa, suponhamos, se tiver o pai que é crente ou a mãe que é crente, o filho já não é mais pagão, não é mais imundo para Deus. Ele é santificado ou pelo pai ou pela mãe. E se for os dois batizados, dois crentes, dois batizados, os filhos estão 100% protegidos, né? 100% protegidos e purificados pelos pais. Através dos pais, né? Na verdade, né? Através dos pais. Isso tá escrito na Bíblia, né? Não vou dizer que toda pessoa tem que ser crente, né?
Não, não é eu que digo, é a Bíblia. Então a pessoa tem que estudar a Bíblia. Muitas pessoas não estudam a Bíblia, daí elas ficam criticando, criticando porque acha que a religião é que salva. Não, a religião não salva ninguém. É através da palavra da Bíblia que a pessoa santifica a Deus, que descobre aonde que está o erro, aonde que é a verdade, onde que está o erro e aonde está a verdade, né? Para a pessoa descobrir a verdade, ela vai ter que, o quê? Ler a Bíblia. Não adianta ir atrás de tradições, religiões, tradições, sistema antigo, costume antigo, tradições antigas, isso aí não leva a nada. Tem que estudar a Bíblia. O meu pai era testemunho de Jeová, mas eu estudei a Bíblia e vi que não batia com aquilo que eu queria, o que era certo, o que era a verdade verdadeira. Então, mesmo meu pai sendo crente e testemunho de Jeová, eu descobri na Bíblia que tinha coisas, doutrinas que não fechavam. Então, eu, estudando, procurei outra denominação, outra religião que batia certinho com a Bíblia, para eu não errar, né? Então, toda pessoa tem que estudar a Bíblia, mesmo que venha de uma tradição de crente, venha de uma tradição de católico, venha de uma tradição de espiritista, né? Toda pessoa que vem de uma tradição, num costume, tem que estudar a Bíblia. Depois dos 18 anos, a pessoa tem que estudar a Bíblia para que ela descubra se a tradição do pai corresponde com a Bíblia ou não. Tem que estudar. Senão você vai viver no erro. Se o teu pai estava no erro do passado, do bisavô, tataravô, bisavô, avô, aqueles costumes, tá em pecado por causa daquele costume, você vai descobrir na Bíblia. Então você não vai mais pecar por causa do costume, das tradições dos tataravô, bisavô, avô e pai. Certo? Então tem que estudar a Bíblia para você saber de toda a verdade. Certo? Sem estudar a Bíblia você vai viver de tradições, vai viver de conversa dos outros. Vai fazer o que os outros falam, de tradições, né? De costumes, de pessoas. Mas se alguém diz ser judeu, né? Ela vai ter que... O judeu não acredita em Jesus Cristo, não aceita Jesus, não acredita em Jesus Cristo. Mas se a pessoa tiver esse costume, essa religião, né, de judeu, que não aceita Jesus Cristo, porque diz que Jesus Cristo ainda não veio, estão esperando Jesus Cristo vir. Essas pessoas vão ter que obedecer toda a lei, fazer tudo conforme a lei, obedecer a lei, fazer tudo conforme a lei. Imagina se um filho, a Bíblia diz que naquele tempo, se o filho era bêbado e não obedecia os pais, aquele filho era entregue para os sacerdotes e eram pedrejados em praça pública. Adultério era apedrejado em praça pública. Então a pessoa que cometia adultério era apedrejada até a morte. Os filhos que não obedeciam os pais, que eram bêbados, era apedrejado até a morte. Já pensou eu ser judeu e fazer isso com a minha família? Não, jamais. Eu vou achar o melhor para a minha família. Eu vou ser um cristão, aceitar Jesus, porque senão eu tenho que obedecer toda a lei. Se eu não for cristão, não aceitar Jesus, eu vou ter que obedecer toda a lei. E jamais a pessoa consegue obedecer toda a lei. E se a pessoa não obedecer toda a lei, ela é condenada. Porque a Bíblia diz que a pessoa está debaixo da maldição da lei. Então ela tem que obedecer toda a lei. Lá em Gálatas, ninguém é justificado pela lei. Ninguém é justificado pela lei. Gálatas capítulo 3. Ninguém é justificado pela lei. Duvido a pessoa que consegue fazer toda a lei, sem deixar fora um tio, sem deixar fora uma vírgula.